Fala pessoal, mais uma aula para você que ainda está com dúvida se vai comprar nosso curso ou não, tá bom? Vou deixar aqui mais essa aula para vocês sobre funções essenciais da Justiça que está previsto no edital da Polícia Militar, seja CFO, seja soldado. Meus amigos, esse tema é importante. Eu trouxe algumas questões da própria Banca Idecam para vocês observarem que essa banca é muito letra de lei. Se você for muito bom e ficar atento aos principais detalhes, você vai fazer uma boa prova. Artigo 127. O que são as funções essenciais à Justiça, Muniz? Essas funções essenciais à Justiça, a gente vai começar falando do Ministério Público, porque a IDECAM gosta muito de cobrar sobre o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente e ela é uma função essencial à função jurisdicional do Estado. O que é incumbido ao Ministério Público? Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ou seja, ele vai lá e troca na questão e bota disponível, tá? Ministério Público incumbe defesa da ordem jurídica, regime democrático, os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis, tá? Parágrafo 1º diz o seguinte: quais os princípios institucionais do Ministério Público? Princípio da unidade, indivisibilidade e independência funcional. É o UI. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Tem erro não, pessoal. O artigo 128 também pode ser tema de objeto de cobrança de prova. Ele vai dizer: o Ministério Público abrange o quê? O Ministério Público da União e o dos Estados. Então, tem o Ministério Público da União e dos Estados. Quem compreende o Ministério Público da União? É formado pelo MPF, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, o Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Beleza? O artigo 129, ele vai trazer quais as funções institucionais do Ministério Público. E se eu fosse um elaborador da prova, é lógico que eu ia tirar questões desse assunto. Quais são as funções institucionais do Ministério Público? Vamos lá. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. A ação penal é do Ministério Público. Ele é que oferece a denúncia. Zelar pelo respeito dos poderes públicos, né, dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados na Constituição, logicamente, e promovendo a sua garantia desses direitos. Vai promover a garantia desses direitos. Promover o inquérito civil e a ação civil pública. Olha aí, ó. Promover inquérito civil e ação civil pública para o quê? Proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses de natureza coletiva difusa, né? Que é aqueles interesses, direitos de terceira geração, né? Direitos difusos e direitos coletivos. Então, ele vai promover o inquérito civil e uma ação civil pública para proteger o patrimônio, o meio ambiente, né? Ou outros interesses da coletividade. Beleza? Promover a ação de inconstitucionalidade. Então, o Ministério Público pode promover, olha, nós vamos promover uma ação de uma inconstitucionalidade de um determinado assunto, de uma determinada lei. Tá? Representar para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição. Defender judicialmente os direitos e os interesses das populações indígenas. Importante também esse conceito. Ó. Expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos na forma de uma lei complementar. Cuidado, por que eu coloquei em azul? Porque a IDECAM gosta muito de trocar essas coisas. Lei complementar, disponível por indisponível. Então, fiquem atentos. Interesse das populações indígenas. Requisitar informações e documentos para instruir um processo administrativo de sua competência. Lógico, na forma de uma lei complementar, também é do Ministério Público. Ele pode promover uma ação de constitucionalidade? Pode. Essa daqui pode cair para você, ó. Exercer o controle externo da atividade policial. Então, essa daqui cai demais em prova. Quem exerce o controle externo da atividade policial é o MP. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de um inquérito policial. O Ministério Público requisita. Lembra quando a gente está estudando processo penal? Tem lá. O juiz e o Ministério Público requisitam a abertura de um inquérito. Requisitam. Tá? É como se fosse uma ordem.
exercer outras funções que forem conferidas a ele, logicamente. E agora vem a grande charada da prova. Muniz, o Ministério Público pode fazer representação judicial, consultoria jurídica de entidades públicas? Não. É proibido a representação judicial e fazer consultoria jurídica de entidades públicas. Beleza? Não pode. Olha essa questão que caiu na banca IDECAN, na Polícia Civil 2021. É uma função do Ministério Público promover privativamente a ação civil pública? Não, seria ação penal pública. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública. Correto? Letra B. Opinar sobre a decretação da intervenção federal. Quem faz isso é o Conselho de Defesa Nacional. Né? Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração pública direta e indireta. Quem faz essa análise de legalidade é o Congresso, com o auxílio do TCU, que é o controle aí externo, né? Controle externo lá no direito administrativo. O Congresso mais o TCU, eles fiscalizam os órgãos da administração direta e indireta. Então, quem faz esse controle de legalidade dos atos de admissão do pessoal é o Congresso, mais o Tribunal de Contas da União. Lembrando que o Tribunal de Contas da União é vinculado ao Poder Legislativo, não é o Judiciário. O TCU não é órgão do Poder Judiciário. Realizar consultoria jurídica. O que foi que eu falei? Pode, vedado a representação e fazer consultoria jurídica. Não pode. Beleza? Então tá lá, letra B, que eu falei para vocês. Cuidado, é vedado fazer consultoria jurídica. Continuando. Quais são as garantias do Ministério Público? Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio. Tá aí. Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade do subsídio. Vitalício. Após quanto tempo, Muniz? Após 2 anos de exercício. Não podendo perder o cargo, a não ser que seja uma sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade. A regra é que não pode movimentar, salvo por motivo de interesse público. Tá? E ainda detalhe, essa movimentação vai depender do voto da maioria absoluta dos membros, tá? Lá do colegiado do Ministério Público. Irredutibilidade de subsídio também não pode. Então, são as garantias lá do Ministério Público. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Também temos vedações. Assim como nós temos garantias, temos as vedações. Cuidado! Quais são as vedações? O que é que o Ministério Público não pode fazer? Receber honorários. Honorários e porcentagens ou custas processuais do protesto. Não pode de jeito nenhum, sobre qualquer pretexto. Pode exercer advocacia? Pode não. Professor, posso participar de uma sociedade comercial? Sou do MP. Não pode. Professor, eu posso exercer qualquer outra função pública? Meu irmão, você não pode. Mesmo que você esteja em disponibilidade, você não pode. A não ser se for o cargo de magistério. Né? Exercer atividade político-partidária? Também não pode. Professor, eu posso receber contribuição de uma pessoa física, uma entidade pública ou privada? Em regra, não pode. Não pode receber. Tem alguns casos previstos em lei, mas são exceções. A regra é que não pode. Olha essa questão da IDECAN 2014, cobrado no concurso da AGU. Lembrando, a IDECAN ela é muito específica. Se ela pegar um concurso, por exemplo, para a AGU, ela vai começar a cobrar coisas da Constituição voltados para a AGU. Então, com esse mesmo pensamento, quando você for estudar a Constituição, foque em pontos relacionados à carreira policial. Por exemplo, eu acredito em muitas questões do artigo 5º, principalmente voltado ao preso, a questão da casa, mas a gente não pode deixar de estudar, lógico, as funções essenciais da Justiça. Eu acredito numa questão falando do Ministério Público, na questão do controle da atividade externa policial. Vamos lá. Constitui garantias do Ministério Público, vitaliciedade após 2 anos, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, também é outra garantia, salvo por motivo de interesse público. Perfeito. Voto da maioria absoluta dos membros, certo. Constitui vedações do Ministério Público. Participar de sociedade comercial, perfeito. Exercer atividade político-partidária também não pode. Ainda que em disponibilidade, não pode exercer qualquer outra função pública, sem exceções. E aí? Sem exceções?
Olha aqui, ó. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá certo? Então, professor, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função. Realmente, não pode. Exceto a função de magistério. Então, tá errado. Quando ele bota sem exceções, ó, tá vendo como a IDECAN ela é muito letra de lei? Ó, seja bom no básico, na letra de lei. Seja bom nisso. Vamos lá. Olha essa questão que foi da IDECAN. Nos termos da Constituição, aos membros do Ministério Público é permitido. O que é permitido? Pode advocacia? Não. Atividade político partidário? Não. Exercer função pública de magistério? Pode, que é uma exceção. Participar de sociedade comercial? Não. Essa não é a regra. Letra C. Vendo? Vamos continuar aqui no Ministério Público. Aliás, agora vamos entrar um pouco na Advocacia Geral da União, a AGU. O que a AGU faz? Ela é uma instituição que ela está praticamente ali no âmbito do Poder Executivo. Tá? É nomeado o AGU pelo presidente, é livre essa nomeação. E a AGU, ela faz o quê? Ela representa a União, é o advogado do Brasil. Entendeu? De uma maneira mais como é que eu posso dizer? Mais didática. Ela representa a União tanto em processos judiciais quanto extrajudiciais. Aí, ó, aquela famosa lei complementar. Uma lei complementar, ela vai dispor sobre a organização e funcionamento da AGU. Tá? O que ela faz? Ela faz atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo também. Então, vamos consultar a AGU para saber se pode. Essa nossa ação aqui, essa lei, passa lá pela AGU, é uma espécie de consultoria e assessoramento lá do Poder Executivo para saber se pode ou não pode executar aquela ação. Então, atividades de consultoria e assessoramento. A AGU também tem o chefe dela, é o Advogado-Geral da União, livre nomeação pelo Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 35 anos. Tem que ter conduta ilibada e um notável saber jurídico. Olha essa questão da IDECAN. Assinale a alternativa que indique corretamente a função institucional pertinente à AGU. Defesa dos direitos individuais e coletivos. Isso aqui está mais para a defensoria, né? Promoção dos direitos humanos em todos os graus, judicial e extrajudicial. Defensoria. Assessoramento jurídico do Poder Executivo. Olha lá, ó. Consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Cara, é letra de lei. É letra de lei. Vocês têm que começar a se acostumar. Pegar esses macetes, esses detalhes. Então tá aqui, assessoramento jurídico do Poder Executivo. Letra C. Tem nem pra onde correr. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Orientação jurídica de forma integral e gratuita aos necessitados. Isso aqui é a defensoria. Defesa judicial e extrajudicial dos interesses das minorias. Não. Então, é o assessoramento jurídico, porque ele quer uma função da AGU, letra C. Continuando. Como é que se faz para ingressar? Por meio de concurso público, tá? De provas e títulos. Professor, e na execução da dívida ativa de natureza tributária, quem é que representa? Se a questão cobrar aqui, ó, na execução da dívida ativa de natureza tributária, quem é que cabe representar a União? Cabe ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Pronto. Dívida ativa de natureza tributária, coloque na cabeça. Procurador-Geral da Fazenda Nacional. O artigo 132, ele vai falar desses procuradores, né? Os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Ainda dentro do aspecto de Advocacia Geral da União. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, o ingresso também é por meio de concurso de provas e títulos. A OAB participa? Participa, em todas as fases. Eles são responsáveis por representar judicialmente e também fazer uma consultoria jurídica das unidades federadas. Tá? É isso. Representação das unidades federadas, consultoria jurídica, os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Tá bom?
Aí lá no parágrafo único ele fala: aos procuradores desse artigo, que eles fazem parte da AGU, né? É assegurado estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Tem uma avaliação de desempenho, né? Um relatório, mas após 3 anos de efetivo exercício é assegurada a estabilidade para os procuradores, tá? Olha essa questão da IDECAN. Em relação à advocacia pública, assinale a alternativa correta a seguir. Ele quer que você julgue as alternativas. Vamos lá. A Advocacia Geral da União é uma instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicial, letra de lei, olha aí. Cabendo-lhe nos termos da lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, correto? A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, livre nomeação pelo Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 21 anos, 21 anos, maiores de 35. Olha lá. 35. Tá errado. Na execução da dívida ativa, pensou em dívida ativa tributária, quem representa? O PGFN, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, correto. Então, nós temos aí como correta A1 e A3. Então, tá lá, ó, letra B de bola, beleza? Pô, professor, tô começando a aprender agora. Pois é, resolvendo questões da IDECAN. Vamos lá. IDECAN, também outra questão, ó. Assinale abaixo a alternativa que contempla direitos constitucionalmente concedidos aos membros da advocacia pública. Tá lá os direitos dele, ó. Estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Olá, estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Tá? E férias anuais. Beleza. Olá. Beleza? Então, é o que ele fala aqui da estabilidade. É o que o artigo menciona. Ele não falou aqui desses outros não, tá? Beleza. Não é vitaliciedade, eles têm estabilidade, tá bom? Estabilidade após 3 anos é o que o parágrafo único fala. Como esses procuradores fazem parte da Advocacia Geral da União, então a Constituição só menciona a estabilidade deles após 3 anos de efetivo exercício. Gabarito da questão, letra D. Essa questão foi da IDECAN. Recente agora, 2021. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, pessoal, se vocês quiserem dar uma lida, na Lei Complementar 73, que é aquela lei complementar que eu falei para vocês, que vai fazer o funcionamento, mostrar o funcionamento, como é que se organiza a AGU, eu daria uma lida. Eu talvez nesse edital de algumas provas, a IDECAN costuma cobrar. Porém, para efeito de, como é que eu posso dizer, desencargo de consciência, dá uma lidazinha, só para a gente... Porque essa lei aqui, ela demonstra, por exemplo, ela diz quem são os membros da AGU. E a IDECAN já cobrou um negócio desse. Provavelmente cobrou essa lei complementar na prova, logicamente. Mas ela traz mais informações do que a Constituição. Beleza? Eu daria uma lida só por desencargo de consciência. Lei Complementar 73. Lá no parágrafo 5º, é muito importante. Ele diz quem é considerado membro da AGU. Vamos lá. O Advogado-Geral da União, os Procuradores-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Consultor-Geral da União, Corregedor-Geral da Advocacia da União, Secretários-Gerais de Contencioso e de Consultoria, Procuradores Regionais, Consultores da União, Corregedor Auxiliar, Procurador-Chefe, Consultor Jurídico, Procurador Seccional. Agora vem, ó, Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional e os assistentes jurídicos. Quer ver? Olha essa questão da IDECAN, ó. Assunto, advocacia pública, direito constitucional. Ele foi mais específico, ele foi nessa lei complementar 73, ó. De acordo com a lei complementar 73 de 93, é correto afirmar que são membros da AGU, advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional. Não são somente esses não, ó. Apenas os advogados da União e procuradores federais. Não.
os advogados da União, os procuradores da Fazenda Nacional e assistentes jurídicos, entre outros. Perfeito, ó. Letra C, ó. Advogados da União, procuradores da Fazenda e assistentes jurídicos. Tá aqui, ó. Letra C. Tá aqui, ó. Pode tirar um print aí. Saibam pelo menos quem são os membros, né? Ou se quiser dar uma lida na Lei Complementar 73, dê uma lida. Tá bom? Continuando aqui. Professor, lá no livro do Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, ele fala o seguinte, ó. Com o objetivo de dinamizar a atividade jurisdicional, o Poder Constituinte originário institucionalizou atividades profissionais, públicas e privadas. Ele atribuiu quem como status de funções essenciais à Justiça? O Ministério Público, a Advocacia Pública, que está lá no artigo 131 ao 132, a Advocacia e a Defensoria Pública também. Ministério Público, Advocacia Pública, a Advocacia, Defensoria Pública. Olha essa questão da IDECAN. Considerando as previsões constitucionais em relação às funções essenciais da Justiça, assinale a alternativa correta. Integram as funções essenciais à Justiça, a Advocacia Geral da União, as Defensorias Públicas, a Advocacia Privada e o Ministério Público. Certo, pessoal? Correto? Letra A. São as funções essenciais à Justiça. Beleza? Beleza. Show de bola. Ó, a AGU, a Advocacia Geral da União, tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado dentre os integrantes da carreira. Olha lá, ó. Ele é de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre os cidadãos que são maiores de 35 anos. Não é integrante da carreira, não. Tá? Tá errado. A questão foi bem... Ó, a IDECAN é letra de lei, cara. Ó, a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente em todas as causas de seu interesse, bem como na execução da dívida ativa de natureza tributária. Aqui, pessoal, essa dívida ativa aqui seria com os procuradores, né? Da Fazenda, lembra? Procuradores da Fazenda. E ele fala assim, ó. Ó, na execução da dívida ativa, cabe representar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Beleza? Então, misturou foi tudo aqui nessa questão. Olha aí, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, cabendo à advocacia, por expressa disposição constitucional, exercer o controle externo da atividade policial. Olha aí, ó, controle externo da atividade policial é o Ministério Público. Ministério Público. Ela é muito letra de lei, tá? A banca. Que o erro da entender. Dentre as funções do MP estão a promoção privativa da ação penal pública e subsidiária da ação penal privada. Nem fala isso, né, pessoal? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes, serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. O erro está aqui, ó. Ele promove a ação privativa, a ação penal pública. Tá? Não é subsidiário da ação penal privada, não. Não tem essa previsão. Ação privativa da ação penal pública. Continuando aqui, então. Gabarito dessa questão. Letra A.
realmente os integrantes das funções essenciais da Justiça, o AGU, Defensoria Pública, Advocacia Privada também, Ministério Público. Continuando. Defensoria Pública. É importante a Defensoria? É. O que ela faz? Ela é uma instituição permanente, é essencial à Justiça e ela vai fazer o quê? Promover os direitos humanos, olha aí, palavra-chave, promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus, tanto judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita às pessoas que precisam, os necessitados. Essa é a função da Defensoria. Lá no parágrafo 1º, ele traz informações de prova. Assim como a AGU, a lei complementar também, ela organiza a Defensoria. Vai trazer as normas gerais, os cargos de carreira, né? Lembrando que é por meio de concurso público para você entrar. E um detalhe importante, na Defensoria é assegurado aos integrantes da carreira a inamovibilidade e é proibido o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então não pode exercer a advocacia fora das atribuições institucionais, o defensor, e é garantido a inamovibilidade. Quer ver essa questão? Ó? Lembrando que no parágrafo 4º, em relação à Defensoria, também é garantido igual ao Ministério Público. Ó, os princípios institucionais, unidade, indivisibilidade, independência funcional. Olha essa questão da IDECAM. Aos integrantes da Defensoria é garantido. Vamos lá. Provimento de cargo de carreira na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos. Perfeito. Ó, provas e títulos, concurso, ó, mediante concurso de provas e títulos. Perfeito. Exercício da função essencial à justiça com o objetivo de defender os direitos individuais dos autossuficientes? Não. Não é dos autossuficientes, as pessoas necessitadas. Necessitados. Inamovibilidade. Permitido o exercício da advocacia? Não é permitido. Vitaliciedade também não fala. Deixa eu ver aqui. Ó, são princípios institucionais da Defensoria. Inamovibilidade. Proibido o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Tá aqui. Também tá errado, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Vitaliciedade. Proibido o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. O que ele fala? Ele fala só aqui, ó, na lei complementar. Vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Só que na lei complementar ele fala de inamovibilidade e é proibido a advocacia fora das atribuições institucionais. Tá errado. Vitaliciedade, permitido o exercício da advocacia fora, não é permitido, pessoal, não é permitido, tá? Só tem a 1 correto, ó. Então, gabarito, letra E. Beleza? Tá aqui. Provas e títulos. A forma como você entra, né? Show de bola. Vamos aqui uma outra questão da IDECAM. De acordo com a Constituição, são funções essenciais à Justiça o Ministério Público e a Defensoria, né? Letra B. Outro ponto importante. Professor, a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Gerais tem ou não tem autonomia financeira, orçamentária e administrativa? O STF já decidiu que não, tá? A AGU e as Procuradorias Gerais, eles são vinculados ao Poder Executivo. Eles não têm autonomia financeira, orçamentária e administrativa. Quer ver, ó? Olha essa questão da IDECAM aqui, ó. A respeito das funções essenciais à Justiça, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O advogado representa o direito de defesa, mas não é indispensável à administração da justiça. Errado, ele é indispensável sim. É necessário. A Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. Tá certo isso aí, pessoal? Defesa da ordem jurídica
do regime democrático dos interesses sociais. Olha lá, vamos voltar aqui. Ó, sabe de quem é essa função? Vou voltar aqui, ó. Vou ver aqui. Vou voltar aqui. Os interesses sociais, ó. Mostrar para vocês quem é. Olha lá. Defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais. É o Ministério Público, pessoal. Tá? Não esqueçam, por favor. Por que eu estou voltando? Para vocês aprenderem quando vocês forem estudar. Ir na lei e dar uma pesquisada. Entendeu? Então, vamos aqui voltar, tá aqui, ó. Não é defensoria, aqui é o Ministério Público. Beleza? A AGU tem por chefe o advogado-geral da União, nomeado pelo presidente a partir de lista tríplice, não. É livre, são nomeações livres. Livre nomeação e exoneração. A Advocacia Geral da União não é constitucionalmente assegurada a autonomia funcional e administrativa. Correto. Lembra que eu falei, ó? Não tem autonomia financeira, nem orçamentária e nem administrativa. Tá lá a letra D, tá? Beleza. E também está errado aqui. São princípios institucionais da advocacia pública, não. Unidade, invisibilidade e dependência funcional. Não é. Tá? Porque a AGU ela é vinculada ao Poder Executivo. Meus amigos, letra D. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Professor Muniz. Professor, eu quero adquirir o seu curso de reta final para eu assistir essas aulas aí de resolução de questão, dá certo? Meu amigo, já tá na descrição aí. Tá aqui na descrição abaixo, ó. Tem 2 links. O que você vai fazer? Você vai pegar, compra aqui no link, o curso está com preço promocional. Você tem direito ao quê? PDF, acompanhamento, falar com o professor Muniz para tirar dúvida no WhatsApp, aulas intensivas ao vivo 4 vezes na semana, nesse modelo de aula. Já tem as aulas gravadas por disciplina, tem tudo, português. É com o senhor? É. Tem outros professores, tem o professor Tiago, professor Adson, professor Matheus. O curso é show, todos concursados, todos já gabaritados, tá? Muita resolução de questão, porque é um curso de reta final, para você ser aprovado mesmo. Então, tá lá, não perde a oportunidade, tá com preço promocional. Entra nesse linkzinho aqui, compra, terminou de comprar, manda o comprovante pro link de baixo, que é o WhatsApp, entendeu? Porque aí depois a pessoa vai te atender, vai te jogar no grupo do Telegram das questões e no grupo do WhatsApp para você receber os materiais das aulas, que são outros materiais enxutos, só com os bizus da aula do dia, entendeu? Que são questões para você resolver, questões já bem escolhidas e preparadas da IDECAM para você treinar. Então tá aqui, ó, o WhatsApp. Professor, é o senhor que prepara? A equipe de professores, ela analisa as questões que precisam ser resolvidas de acordo com o edital para você aprender o mais rápido daquele conteúdo possível, tá? Então tá aqui. Link de cima, Hotmart, comprou, manda para o WhatsApp o comprovante para ser adicionado nos grupos. É importante que você seja adicionado no grupo, porque lá tem as informações. E lá tem o grupo com mais de 600 alunos aí para vocês interagirem. Beleza? Show de bola? Meus amigos, boa noite. Não esquece, tá aqui, ó, na descrição, faz a compra. Faz a compra no link e manda o comprovante pro link de baixo do WhatsApp. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.